Bom, galera, vamos agora aqui para a parte 2 do canal Física Expandida sobre óptica, resumão de introdução e espelhos planos. Outra aplicação que se pode ter com os princípios de propagação retilínea da luz é a altura de objetos a partir da sua sombra. Vamos considerar os raios de luz como sendo paralelos, tá? Apesar de nós sabermos que a luz do Sol ela pode ser considerada como uma fonte extensa, mas vamos considerar esses raios de luz como sendo paralelos. Então, se nós tivermos uma vareta onde os raios de luz vão formar uma sombra dessa vareta e uma árvore do lado, onde esses raios de luz eles também vão formar uma sombra dessa árvore, vamos perceber que vamos ter dois triângulos com a altura do objeto e a distância da sombra, a altura da árvore e a distância da sombra da árvore. Aqui, esses dois triângulos, eles são semelhantes, já que esses raios são paralelos. E podemos aplicar novamente a semelhança de triângulos para encontrar a altura da árvore, caso soubermos a altura da vareta. Com esses fenômenos de propagação retilínea da luz, pode-se explicar o fenômeno que acontece visualmente, que pode ser observado da Terra, que são os eclipses, tanto o eclipse solar como o eclipse lunar. Vamos analisar aqui rapidamente o eclipse solar. Vamos imaginar que aqui temos o Sol, a Lua está na frente da Terra e temos a interceptação dos raios solares, tá? Vão formar então uma região que nós vamos chamar de cone de sombra. Essa região vai ser feita da seguinte maneira: vamos considerar o Sol como uma fonte de luz extensa em relação à Lua, tá? Não vamos desprezar as dimensões agora. E vamos pegar dois raios de luz partindo de cima, interceptando, dois raios de baixo, interceptando a Lua, vão formar a região do meio, que é a região de sombra, e vamos ter a região de cima e de baixo, que serão as regiões de penumbra. Então, aqui a gente vai ter o seguinte: uma parte da Terra está de noite, outra parte está de dia. Os eclipses solares, logicamente, são vistos durante o dia, na Lua nova. Tá? E quem observa, quem está na localização geográfica da região da penumbra, verá o eclipse como sendo parcial, ou seja, apenas parte do Sol vai estar encoberto para essa pessoa. Se a pessoa ela estiver na região de sombra da Lua, ela vai estar numa região de eclipse total, ou seja, ele vai ver totalmente o Sol encoberto. Isso se dá porque as dimensões do Sol e da Lua eles são praticamente idênticas, apesar das dimensões serem diferentes, mas devido ao ponto de vista, elas são praticamente do mesmo diâmetro. Então a gente percebe que vai ocultar totalmente o Sol. Vai acontecer o seguinte: se a Lua ela estiver numa posição, no ponto de maior afastamento da Terra, que nós chamamos isso de apogeu, o disco da Lua ele vai ser um pouquinho menor do que o disco do Sol. Então, vai acontecer o que nós chamamos de eclipse anular. Agora, no eclipse lunar, acontece o seguinte: agora, a Terra está na frente e a Lua está atrás. Ou seja, ela fica no meio a Terra fica no meio entre o Sol e a Lua. Aí, nesse caso, quem vai ser o objeto opaco que vai formar a sombra vai ser a Terra. Então, nós vamos ter a formação também de um cone de sombra da Terra, tá? E vamos ter uma região de penumbra em cima e uma região de penumbra embaixo. Nesse caso, quando a Lua ela está totalmente no cone de sombra, o eclipse vai ser o que nós chamamos de eclipse total. A Lua aparece da cor vermelha. Por que ela aparece da cor vermelha? Porque a luz vermelha, sabemos que é o Sol formado por todas as cores, tem todas as cores lá. A luz branca do Sol tem todas as cores. Na hora que essa luz branca ela passa pela atmosfera da Terra, esses raios de luz eles vão sofrer desvios, que é o fenômeno chamado da refração e dispersão da luz. E esses raios de luz eles vão incidir em cima da superfície da Lua. Então vai ter raio de luz que vai ainda passar pelo cone de sombra da Terra. E esses raios de luz, na sua maioria, é da cor vermelha. Então por isso que a Lua fica vermelha no eclipse total. E agora, se a Lua ela tiver apenas uma parte dela na penumbra e uma parte dela no cone de sombra, esse eclipse ele vai ser parcial. E se ele estiver totalmente na parte de penumbra, esse eclipse vai ser penumbral. Então vamos perceber agora uma coisa: que a Lua ela aparece na parte de trás da Terra, ou seja, ela aparece durante a noite. E durante a noite ela só vai acontecer eclipse, então,
em uma fase, que vai ser a fase de lua cheia. Não significa que só existe a lua aparecendo da noite na lua cheia. Não, tem as outras fases, quarto crescente, crescente, tá? Mas só que para ocorrer o eclipse total da lua ou parcial, vai ser em noite de lua cheia. Agora vamos ver um fenômeno que acontece com a luz, que nós chamamos de dispersão da luz. A dispersão da luz é quando a luz ela passa por algum objeto, meio material, tá? Principalmente a luz branca. Ela passa por um prisma, por exemplo, que ela vai ser decomposta em suas cores originárias, tá? E nós aqui temos basicamente 7 cores, que são o seguinte: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Tá? Observação: a luz branca ela é formada por todas essas cores, então não esquecemos disso. Agora temos o seguinte: um esquema de cores que nós chamamos de cor-luz, que seriam a mistura das cores que dão todas as outras cores. É o sistema que nós chamamos de RGB, que vem da sigla em inglês Red, Green and Blue. Aí a mistura dessas cores formam todas as outras cores. A mistura dessas 3 cores como luz dá branco. Então vamos ver agora a cor de um corpo. Primeiro vamos entender a cor por absorção e reflexão, tá? Então vamos imaginar aqui que nós temos um objeto que ele tem a cor real azul na luz branca, tá? E ele é incidido por uma luz branca. Então o que acontece? A luz branca tem formado pelas 7 cores. Então as 7 cores estão chegando no objeto. Mas só que ele só reflete azul. Por que ele só reflete azul? Significa o quê? Que as outras cores foram absorvidas. Vamos imaginar então o seguinte: uma luz monocromática vermelha, ela incide sobre esse objeto azul, tá? E a luz monocromática só tem uma cor, somente a luz vermelha. Então, se o azul ele absorve todas as outras cores que não sendo o azul, tá? Ou seja, as outras 6 cores ele consegue absorver, só não o azul que ele reflete. Então, o que acontece? Ele absorve o vermelho. Então, não há reflexão de luz. Se não há reflexão de luz, o que acontece? Se tiver uma pessoa observando esse objeto sobre essa luz monocromática vermelha, ele não vai observar, porque não há luz saindo desse objeto. Se ele não recebe luz, ele vai enxergar o objeto de que cor? Ele vai enxergar esse objeto da cor preta. Tá? Então, vamos imaginar agora uma luz branca incidindo sobre um objeto branco. Como o objeto é branco, ele reflete todas as cores. Então, a luz branca reflete todas as cores nesse objeto branco. Então, ele reflete branco. Então, se alguém estiver observando esse objeto sobre a luz branca e ele sendo branco, ele vai enxergar ele como branco. Mas agora, se a gente trocar por uma luz monocromática vermelha, vamos perceber o seguinte, que o branco é formado por todas as cores e ele vai refletir vermelho. Então a pessoa que vai enxergar esse objeto, ele não vai mais enxergar esse objeto da cor branca, ele vai enxergar esse objeto como vermelho. Ou seja, a cor de um corpo é determinada pelo tipo de luz que é refletida por ele. E esse tipo de luz vai depender dessa característica que eu estou falando aqui. O objeto ele reflete a cor que ele tem. Se ele é da cor azul, ele só reflete azul. Se ele é da cor vermelho, ele só reflete vermelho. E se a luz que ele recebe for de uma cor diferente, for monocromático, e ele vai ficar preto, porque ele não vai refletir essa luz, ele vai absorver essa luz. Agora vamos ver sobre a cor como transmissão. Ou seja, se tu tem uma luz branca, ela incide sobre um objeto que é transparente, meio transparente, mas ele tem uma cor vermelha. O que acontece? Nós chamamos isso de filtro, se ele tem um filtro. A luz branca tem 7 cores, então o filtro só tem uma cor. Então na hora que ele atravessar, ele só vai deixar passar a luz vermelha. Então só atravessa o vermelho. Então nesse caso ele vai filtrar, vai servir como filtro, tá? Então, se trocarmos a luz branca, o filtro, se botarmos um filtro verde, por exemplo, a luz branca tem todas as cores. Então, esse filtro verde só vai deixar passar a luz monocromática verde. E se a gente tiver, então, uma luz monocromática, vermelha, por exemplo, será que ela vai conseguir atravessar, tá? Sobre o filtro vermelho? Consegue atravessar sobre o filtro vermelho. Mas agora, se tiver um filtro verde, ele não vai atravessar, porque o filtro verde só deixa passar verde. Então, um observador que está do lado de fora, ele não vai conseguir enxergar. Então, ele não vai ver esse objeto. Então, ele vai enxergar isso como sendo preto. Então,
Se eu tiver um filtro de uma cor diferente da luz, ele não vai, e essa luz ser monocromática, esse filtro não vai deixar a luz passar. Então, a pessoa que estiver atrás desse filtro não vai conseguir enxergar e esse objeto vai ficar preto. Analisando agora somente a reflexão da luz, vamos perceber o seguinte, que vamos estudar as leis da reflexão. Mas antes, vamos entender o que é reflexão. É quando a luz ela incide sobre uma superfície e ela volta para o mesmo meio que ela estava. Tá? Então, se ela estava no ar, bateu numa superfície, voltou para o ar, isso é reflexão. Então, nós temos uma fonte de luz, ela incide sobre um objeto, que é essa mesinha aí. Então, nós temos o raio de luz incidente e o raio de luz refletido. O raio de luz incidente e o raio refletido, eles estão no mesmo meio. Tá? Então, eles vão receber isso aqui. Vamos entender, então, o seguinte, que a luz ela vai bater na mesa e refletir na mesa como se fosse uma bolinha de ping-pong, por exemplo. Tá? Então, ela bate e reflete. E vamos ter dois tipos de reflexão. Temos a reflexão onde os raios de luz que são paralelos, vamos pegar esses raios paralelos para a gente entender melhor, eles incidem sobre uma superfície irregular e eles são refletidos de maneira aleatória, dependendo, porque a superfície é irregular, então ele vai refletir para lados diferentes, então vai ter diferentes direções, então nós vamos chamar isso de reflexão difusa. E vamos ter o outro tipo, se tem uma superfície bem lisinha, bem polida, nós temos agora raios paralelos incidindo, eles são refletidos do mesmo jeito, com as mesmas distâncias, tá? A direção muda, claro, mas só que eles são refletidos com as mesmas distâncias. Então, esses raios continuam paralelos. Nós temos agora, então, uma reflexão que nós chamamos de reflexão regular, tá? Reflexão regular. Aqui vai acontecer não somente em superfícies sólidas. Por exemplo, na água a gente consegue perceber também a reflexão regular. No lago, se tiver com as águas bem paradas, não estiver ventando, tu consegue ver bem nítida a imagem dos objetos, porque acontece lá a reflexão regular. Vamos para as primeiras leis, para a primeira lei. A primeira lei é o seguinte, nós temos o raio incidente, o raio refletido e a normal. A normal é uma reta que ela é sempre traçada dividindo o ângulo entre o raio incidente e o raio refletido no meio, tá? Não esqueça disso. A reta normal ela vai ser sempre o ângulo, a reta que vai estar na bissetriz entre o raio incidente e o raio refletido. Então, nesse ponto, nós vamos ter que o raio incidente, a normal e o raio refletido sempre estarão no mesmo plano. Essa é a primeira lei da reflexão. A segunda lei da reflexão diz o seguinte, que os ângulos são iguais, os ângulos de incidência e o ângulo de reflexão, eles são iguais.